Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Jeroboão continuou reinando e continuou no pecado longe de Deus, no seu erro. O profeta velho se deu bem, mas o verdadeiro profeta, o discípulo de profeta, o homem de Deus, foi morto. Vamos procurar entender essa situação de uma história conhecida, porém intrigante, que está registrada na Bíblia, no primeiro livro de Reis, no capítulo 13. O Jeroboão era um moço trabalhador, ele liderava o trabalho forçado das tribos de José. E ele era um administrador de Salomão, mas ele recebeu uma profecia do profeta Aías de que Deus puniria Salomão, castigaria o povo, dividiria o povo e passaria aquele povo quase todo para as mãos do Jeroboão. Ele seria rei no lugar de Salomão, da grande parte do país. Deus livraria apenas uma tribo para ficar com a família de Salomão por amor de Davi e para guardar a genealogia de Jesus. E isso foi o assunto da profecia que o Senhor mandou através do profeta Aías. E o Jeroboão, então, quando sentiu aquela força, ele saiu correndo atrás. Isso é muito interessante e sintomático. Meu irmão, quando você recebe uma profecia, quando é boa, você sai correndo atrás para fazer essa profecia se cumprir, ou você aguarda o tempo certo de Deus? O Jeroboão, não foi só ele, mais tarde o Jeú também fez a mesma coisa, partiu para cima e resolveu fazer e acontecer, matar, dividir, destruir, porque ele queria reinar. Recebeu a profecia de que seria rei e ele queria reinar. E foi e se uniu aos revoltosos, o que não era difícil encontrar. A maior parte do povo andava revoltada contra Salomão, e ele começou então a costurar os apoios para a revolta. Organizou a revolta, e quando o Salomão morreu e o Roboão foi tomar posse como novo rei, era totalmente despreparado o Roboão. Então o Jeroboão já estava na liderança do povo, a maior parte do povo que recebeu a proposta do rei Roboão. Bobo, ingênuo, o rei Roboão tomou conselho com os anciãos e desprezou. Tomou conselho com os jovens e resolveu fazer isto. E avisou o povo que ele seria muito mais duro do que seu pai, que ele castigaria mais ainda o povo. Quando a gente vai fazer isso, a gente não avisa, a gente faz. Mas o Roboão avisou o que faria. O povo se rebelou, já estava rebelado. Por unanimidade contra ele, ele saiu corrido, quase que morreu. E o superintendente de trabalhos forçados dele morreu. O povo rejeitou tudo aquilo e se rebelou e constituiu uma nova nação, o Israel, Reino do Norte, e era totalmente desligado de Jerusalém. E o Jeroboão estabeleceu uma nova religião para não deixar o povo vir a Jerusalém, porque podia ser cooptado pelo governo do Roboão. Ele começou a criar uma nova religião para que o povo não fosse a Jerusalém, nas festas fixas. E o povo não rejeitou, não. O povo não achou ruim, não. O povo gostou da nova religião. Era uma religião do jeito deles. Desde novo, eu fui criado num ambiente tradicional evangélico. Eu vi essas igrejas novas surgindo, neopentecostais de um jeito, de outro. Eu vi a maioria dessas denominações surgirem e eu ficava impressionado como eles não tinham respeito
a doutrina conservadora, a revelação, somada à revelação toda cumulativa, eles não tinham respeito a isto, eles não tinham respeito às outras lideranças evangélicas, muito menos a unidade do povo de Deus. Eles saíam como o Jeroboão, fazendo uma nova igreja, uma nova denominação, na verdade, um novo evangelho. É o que a gente vê por aí, o evangelho da bênção, da prosperidade, evangelho da acomodação com o pecado, igreja de portas largas, igreja que é uma empresa de comércio, e estão pregando aí bonito o que eles querem. O Jeroboão fez mais ou menos isso naquela época e construiu um altar em Betel, ali edificou um altar para o bezerro de ouro e organizou a religião, e estava ali para oferecer sacrifícios quando Deus manda, veja bem, um discípulo de profeta. Por que ele não escolheu um profeta? Nenhum profeta estava disponível para isto. Um profeta experiente não vai enfrentar uma multidão e condenar uma multidão. Um profeta experiente não faz isso. Um profeta velho que estava lá, naquela região, em Betel, ele sabia, ele viu tudo, ele tinha a palavra de Deus, mas ele não quis. Eu acho interessante como profetas velhos escolhem os auditórios onde se manifestar, onde profetizar. Eles guardam profecias que não vão agradar as pessoas, eles profetizam às vezes inventando profecias para agradar as pessoas, ou seja, profetas velhos são um perigo, e era o caso de um deles, mas na verdade Deus tinha mais. Profetas que estavam representados por aquele que tinha uma atitude nefasta, queria profetizar o que agradasse, aquilo que era negativo ele não profetizaria, como de fato não profetizou. Mas um ingênuo, de um novato, Deus disse: olha, aquilo tudo é ambiente contaminado, meu filho, não se misture com ele, nem coma, nem beba água naquele lugar. Vá, leve a mensagem e volte correndo por outro caminho para ninguém te achar. Ele não teve esse cuidado todo, foi lá e profetizou contra o altar do Jeroboão e disse que viria um homem que profanaria aquele altar chamado Josias. Isso aconteceu mais 150 anos depois. E como sinal, aquele altar racharia e a cinza derramaria. E aconteceu na mesma hora. O Jeroboão ficou indignado contra ele, estendeu a mão e disse: prendam esse homem. Quando fez isso, a mão secou, ficou mirrada, ele não conseguiu recolher a mão. O braço ficou duro, ele não conseguiu recolher mais o braço. Então ele entendeu, Jeroboão entendeu a situação e mais que depressa pediu: profeta, peça a Deus, suplique a Deus por mim para que eu não fique desse jeito. O profeta pediu, Deus atendeu e ele ficou com o braço bom e continuou a reinar, continuou no erro, continuou afastando o povo de Deus e continuou reinando. Bom, o discípulo de profeta voltou, quando já estava no caminho, o profeta velho apareceu e correu atrás dele e disse: não, volta à minha casa. Mas Deus me diz para não voltar. Não, mas eu sou profeta também como você, Deus me falou que é para você voltar. Não, tenha medo não, vá por minha palavra. E o profeta novo, o discípulo de profeta, caiu nessa conversa do profeta velho. Meu irmão, cuidado para você não cair na conversa de profeta velho. A internet está cheia de profetas velhos profetizando, o que agrada as pessoas para viralizar. A internet está cheia de pregadores pregando o que as pessoas querem ouvir. Cuidado. Cuidado para não ser enganado. Aquele jovem profeta tinha uma convicção de Deus, mas foi
convencido pelo profeta velho, ele disse: olha, eu tenho muitos anos de profeta, eu tenho experiência, é assim mesmo, com Deus é assim, Deus falou comigo, mandou você voltar. E o resultado foi que aquele profeta novo foi atacado por um leão e morto pelo leão, cumprindo a palavra do Senhor. Então, a palavra que veio através do próprio profeta velho, que era profeta. Muita gente questiona, mas um profeta pode viver em pecado? Pode, e a maioria talvez viva em pecado. Um profeta pode falar, a palavra se cumprir e ele não ser salvo? Pode. Um profeta velho pode enganar, mentir, inventar profecias? Pode, e muitos deles estão enganando e inventando profecias. É para a gente ficar alerta. Mas você tem uma convicção de Deus, o Espírito Santo de Deus está mostrando algo. Então siga a convicção que você tem, baseada na Bíblia, não seja levado por profetas velhos. O resultado dessa história é que o profeta velho continuou vivendo na boa. E o discípulo de profeta, o novo, ingênuo, foi morto, punido por Deus. O melhor da história toda foi punido por Deus. E os outros continuaram. O Jeroboão, porque não queria mesmo saber de Deus, não contrariaria o povo que também não queria saber de Deus e continuou no seu erro. Tudo se cumpriu, mas não adiantou, não mudou a cabeça de quem queria continuar longe de Deus. O profeta velho, o crente por interesses, que só age por interesses, ele vai para a obra de Deus quando é perto da sua casa, quando vem pegar de carro, quando dão oferta para ele, mas quando o ambiente é difícil, ele não vai não, ele dá desculpa para Deus e não vai. Continuou. E o profeta novo foi punido severamente pelo Senhor. Que lições nós tiramos? Exortação para você, meu irmão, para você, minha irmã. Mas e aí a salvação de cada um? O Antigo Testamento não trata de salvação individual. Com relação ao Jeroboão, ele vai ser julgado pelo juízo de Deus com justiça. E o profeta velho? Também. E aquele profeta novo que foi punido ali, ele morreu ali, foi punido na terra, mas ele pode estar arrependido com Deus e ser salvo por toda a eternidade. Então, vamos entender isso. Esses históricos todos do Antigo Testamento nos ensinam, são didáticos, têm lições preciosas para nós, para aprendermos. Que lição importante nós tiramos daqui? Acima de tudo, não transija com a sua fé, a sua convicção, seja fiel a Deus. Mas se todo mundo está errado, que todo mundo fique errado, mas você seja fiel a Deus. O Senhor não vai perdoar você se você, transigindo com a verdade, bandear para o lado dos errados. Você entende isso? Ah, mas está todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também. Vai que você vai ser punida, castigada. Não é para você ir. Você não tem uma convicção, não sabe o que é certo, o que Deus quer de você, obedeça. Ainda que todo mundo à sua volta esteja errado, obedeça ao Senhor. Essa é a lição que tiramos aqui. Deus quer que você seja firme nas suas convicções e obedeça ao Senhor, apesar de todo mundo à sua volta poder estar diferente. Você obedeça ao Senhor.